Pessoal, nós vamos falar hoje sobre grandezas, tá? O que é uma grandeza? Grandeza é o que a gente utiliza para aferir um determinado valor, é uma unidade de medida, tá? A gente usa a grandeza para saber quanto que é um determinado valor, né? Isso que são grandezas, tá? Nós temos vários exemplos de grandezas, tá? Eu coloquei algumas aqui em específico, tá? Nós podemos falar, por exemplo, de grandeza de massa. E aí você tem aqui como grandeza de massa gramas, decigramas, quilogramas, miligramas. Todas são grandezas de massa, né? Que servem aí para medir quanto que tem de massa cada tipo de coisa, né, de alimento. Se você for num açougue comprar aí uma carne, né, você vai ver lá que tem uma grandeza de massa correspondente a isso, que é o quilo. Se você for num mercadinho de bairro comprar ali 200, 150 gramas de presunto, de queijo, né, você vai encontrar a unidade gramas. Quando vai tomar remédio, você pode verificar na bula do remédio e encontrar lá a unidade de medida miligramas, né, que é o mg, e por aí vai. Mas nós temos outras também. Nós temos grandeza de capacidade, que é dada em litros, mililitros, decilitros e por aí vai. Então a gente encontra isso em garrafa de refrigerante, garrafa de água, suco geralmente é dado em ml, né, 500 ml aí, que seria meio litro, né? Então é uma grandeza que nós temos aí rotineiramente contato, né? Temos a grandeza de volume também, né? Volume é dado em metro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico e por aí vai também, né? Que serve para que possamos aí aferir aí de repente quanto que cabe de água numa caixa de água, quanto que cabe em determinada caixa, que pode ser um cubo, um paralelepípedo e por aí vai também. Nós temos também como exemplo de grandeza, pessoal, grandeza de comprimento e superfície, né? Como grandeza de comprimento você tem o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Como grandeza de superfície nós temos o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e por aí vai também. É só uma pequena introdução para a gente entender o que é grandeza. Por que a gente tem que saber isso, pessoal? Porque quando nós falamos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, há uma relação entre duas grandezas, né? É uma relação entre duas, para que a gente possa saber aí se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Eu coloquei aqui a definição, ó, quando duas grandezas aumentam e diminuem na mesma proporção, pessoal. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo abaixo. Imagine uma costureira que ela tem 1,40 m, que com 1,40 m de tecido, ela faz 2 bermudas e ela quer saber, se ela for fazer 6 bermudas, quanto ela precisaria de tecido. Repare que quanto mais tecido eu tenho, mais bermudas eu sou capaz de produzir, né, pessoal? Então, concorda que as grandezas tecido, que aqui é dado em metros, e bermudas, elas estão aumentando na mesma proporção? Então fica fácil nós entendermos, e aí utilizamos aí uma regra de 3 simples, onde 1,40 m eu faço 2 bermudas, com X metros de tecido eu faço 6. Faço lá
a multiplicação em cruz, que nós temos um nome para isso, né? É a propriedade fundamental da proporção, pessoal. E eu vou ter 2x que é igual a 8,40 metros. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu faço divisão por números decimais, pessoal, eu ignoro a vírgula. Faço a divisão normalmente e depois eu conto quantas casas decimais existem depois da vírgula. Então eu cheguei em 420, contei 2 casas decimais, cheguei na resposta 4,20 metros. Então, se ela quiser fazer 6 bermudas, ela vai precisar gastar aí 4,20 metros de tecido. Mais um exemplo, pessoal, virando a página aqui, mais um exemplo aí de uma relação direta, tá? Então eu tenho 5 metros e eu pago R$20 a cada 5 metros. Se eu tiver 12 metros, qual vai ser o valor que eu vou pagar, né? Então repare que quanto mais metros eu compro, maior vai ser o valor que eu vou ter que desembolsar. Então a grandeza metro e preço estão aumentando na mesma proporção. Portanto, pessoal, são diretamente proporcionais. Então o 5 multiplica o x, eu tenho 5x, que é igual a 240. O 5 passa dividindo 240, eu vou chegar a 48, que é o quê? R$48, que será o preço para 12 metros. Mais um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional, onde eu achei o valor através da regra de 3 simples, pessoal. Agora vamos para o exemplo de baixo. 4 pedreiros executam uma obra em 15 dias, que é o tempo, né? Se eu aumentar para 6 pedreiros aí, pessoal, né? Aumentar em 50% o número de pedreiros, qual é o tempo que eu vou levar para fazer a mesma obra? Qual é a quantidade de dias, né? Repare que aqui, quanto mais pedreiros eu tenho, menor é o tempo que eu vou levar para a execução da obra. Portanto, à medida que cresce a grandeza pedreiros, a grandeza tempo diminui. Então, aqui a relação é inversa. Nós temos uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, quando eu monto essa conta, uma das grandezas tem que ser inversa, né? Então, eu pus o 4 sobre 6 igual a x sobre 15, não 15 sobre x, né, pessoal? Porque é inversamente proporcional. 6 que multiplica o x fica 6x, 4 que multiplica o 15 é igual a 60, o 6 passa dividindo 60 e eu vou chegar à conclusão que a obra será executada em 10 dias. Vejamos um último exemplo aqui para a gente terminar. Eu tenho uma capacidade de 350 mililitros, eu tenho 20 garrafas. Se eu aumento a capacidade, pessoal, para 500 litros, concorda que eu vou produzir menos garrafas? Então a relação aqui também é inversa. São grandezas inversamente proporcionais. Quando eu vou fazer a conta, eu coloquei já 20 sobre x igual ao inverso em mililitros, né? 500 sobre 350. 500x é igual a 7.000. O 500 passa dividindo o 7.000 e eu chego a 14, o que, pessoal? Garrafas. Então isso foi um pouco mais sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Até o próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço e bons estudos.